Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, Os Ministros da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né, que de fato a gente seja aqueles que transmitem, né, um encargo da nova aliança. Mas para isso a gente não pode ficar na letra. Nós precisamos do Espírito. O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conduzindo, né, a receber Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento, mais clareza, né, a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 22, do versículo 28 ao 30. Ó Senhor Jesus, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ó Senhor Jesus. João capítulo 13, do versículo 1 ao 5, e do 12 ao 17. Ó Senhor Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 21. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Marcos capítulo 10, versículo 45. Ó Senhor Jesus. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Como servir no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos tem abençoado
com sua palavra profética e temos desfrutado da base da unidade, incluindo todos os que creem em Cristo, que são a igreja do Senhor. Nessa base e sob a direção dessa palavra, o Senhor nos tem levado a praticar sua vontade, que é trazer o reino de Deus à terra. Temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de ajudar uns aos outros a amadurecer e compreender a vontade de Deus. E para isso, o conteúdo do ministério do apóstolo João é fundamental. Ó Senhor Jesus, cremos que à medida que nos preocuparmos mais com o reino e a vontade do Senhor, mais coisas Ele nos dará, conforme lemos no Evangelho de Lucas. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. As preocupações nos deixam ansiosos e inquietos, mas segundo a palavra de Deus, se formos fiéis em nos dedicar ao propósito de trazer seu reino, Ele nos suprirá em nossas necessidades. Não podemos permitir que as inquietações terrenas nos afastem do propósito de nosso chamamento, que é realizar a vontade de Deus. Apeguemos-nos às palavras de encorajamento do Senhor àqueles que se dedicam à sua vontade. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele nos dará seu reino como galardão. Ó Senhor Jesus, quando olhamos a história dos reinos do mundo, vemos muitas disputas de poder por meio da sagacidade e estratagemas de alguns homens, conforme o Senhor Jesus já havia alertado. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos, isso ocorreu e ainda ocorre. Quando, por exemplo, alguém mais jovem se destaca em uma igreja, alguns mais velhos se sentem ameaçados em sua posição e fazem de tudo para diminuir essa pessoa. No entanto, a igreja não é o mundo, mas é o reino de Deus, onde os princípios são divinos. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é a maior, quem está à mesa ou quem serve? No mundo, quem está à mesa é maior que o que serve, mas no reino de Deus, o maior é o que deve servir. Isso precisa impressionar-nos e determinar nossa forma de servir a Deus e aos irmãos. Você quer ser o maior? Não dispute posição, sirva os irmãos. Afinal, o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido. Se permanecermos fiéis em servir o Senhor e não sucumbirmos às tentações de brigar por posições, um dia nos assentaremos com Ele em seu reino e teremos o prazer de comer e beber com Ele, bem como de reinar a seu lado. Ó Senhor Jesus! A partir do capítulo 13 de João, vemos o registro das últimas palavras do Senhor Jesus antes de sua morte. Jesus e seus discípulos estavam no interior de uma casa para tomar a última ceia, quando ele dirigia palavras muito importantes. Não havia sapatos fechados na época, e pelo fato de todos andarem de sandálias, os pés acabavam se sujando bastante com a poeira misturada ao suor. Por isso, era hábito naquela época os servos ou servas lavarem os pés aos convidados nobres. Contudo, não havia servos ou servas naquela casa, apenas Jesus e seus discípulos. Quem lavaria os pés aos discípulos? Jesus surpreendeu a todos ao cingir-se com uma toalha e ao lavar os pés aos discípulos. Esse ato precisa impressionar-nos. Deus deseja que aprendamos a servir. Não espere que o menor o sirva, antes se humilhe e sirva o menor. Essa é a cultura do reino de Deus e precisamos absorvê-la. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor está mostrando aqui nosso relacionamento entre os irmãos, dentro da cultura divina, deve ser sempre o de servir. Ó Senhor Jesus! Eu estou sempre tendo comigo com os irmãos a respeito disso. Não fique esperando os outros te servirem. Às vezes alguns irmãos vêm e falam para mim: poxa, fulano deixou de fazer aquilo. Ó Senhor Jesus, a gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir. Não espere que o outro vai te servir, mas se apresente para servi-lo.
Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ser incansável. Né? A gente viu na palavra algumas semanas atrás, né, o compartilhado do irmão Ezra, né, de quantas vezes teve que sair de madrugada, né, para procurar irmãos debaixo de ponte, né, nas ruas, nos becos, um monte de lugares, porque estavam numa situação deplorável. Ó Senhor Jesus, envolvidos com um monte de coisas, e aí você tem que levantar no meio da madrugada, né, ir lá procurar o irmão, entrar às vezes em ambientes, né, quando até debaixo de ponte é até tranquilo, mas tem lugares que você tem que entrar. Ó Senhor Jesus, só o Senhor, né? Você chega ali, né, cheio de temor e tremor. Senhor, não estou aqui à toa. Né? Não vim aqui, né, de noite, na chuva, no frio, à toa. Agora eu vou até o fim. Né? O Senhor me guarde, não estou aqui tentando o Senhor. Ó Senhor Jesus, você vai ali na dependência do Senhor. Os outros olham feio para você. Né? Você já logo apresenta logo sua arma. Né? Sua arma não é carnal. Sua arma é poderosa em Deus. Ó Senhor Jesus, de fato ninguém ousa te fazer nada, porque você está ali, né, com um propósito divino. Ó Senhor Jesus, às vezes alguns até se assustam, pensam que você está ali, que você é polícia, né, que você está fazendo uma coisa, você fala, ó, você já logo fala assim, ó, sou cristão, estou aqui para buscar um irmão. Ó Senhor Jesus, aí você já quebra mais ou menos metade dos problemas, né? Depois a outra metade é a cada passo, né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor mostra para nós, né, que a gente está aqui de fato para servir, né? Ali o irmão, ele até, quando está compartilhando essa palavra, ele fala, de repente, alguns ali ficassem se olhando, né? Assim, tipo, quem é que vai lavar meu pé? Né? O irmão compartilhando, poxa, sandália aberta, né? Então, poeira, né? As estradas não eram pavimentadas, né? Então era poeira mesmo, e juntava com o suor do pé, virava aquela lama. E quando estava chovendo, então, pior ainda. Aí, poxa, imagina você sentar para comer e seu pé todo enlameado, nojento, fedendo. Né? Senhor Jesus. Aí ficava ali, né, naquela situação ali, você não ficava em paz. E aí, quem é que vai lavar? Aí um olha para o outro e fala assim, não, eu sou mais importante. Né? Quem tem que vir é aquele fulano ali. Aí fica um olhando para o outro, encarando, né? Mas aí o Senhor toma a iniciativa, né? Surpreende a todos, né? E mostrou para nós que isso precisa nos impressionar. Né? A atitude do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor se levantou, não ficou esperando, né, ver quem era quem, não chegou e falou, ó, você é maior, você que vai fazer. Não, o Senhor ele mesmo foi lá e botou a mão na massa. Ó Senhor Jesus, né, quanto mais eu toco na palavra, quanto mais eu oro o Senhor, né, mais eu fico maravilhado, né, com o Senhor. Né? Não é com a doutrina da Bíblia, não é com as histórias bíblicas, é com a pessoa do Senhor. O Senhor fez de tudo, pagou um alto preço por nós. Né? A gente leu e orou aqui, né? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele deu a vida para nos resgatar, né? Fez de tudo, ó Senhor Jesus, para nos mostrar quem é Deus, né? E também fez de tudo ali, tentando viver humilde, mostrando para nós como que deveria ser a nossa pessoa, servir o Senhor. E mesmo assim a gente ainda se orgulha de alguma coisa. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que eu fico cada vez mais maravilhado. Mais maravilhado, eu vou diante do Senhor, eu erro, eu peco, né, eu olho, né, para tudo isso e falo, Senhor Jesus, né, e o Senhor está ali, né, me amando, me chamando, me buscando. Ó Senhor Jesus, como maravilhoso é esse Senhor, né, e por isso a gente precisa valorizar, né, a palavra do Senhor, a pessoa de Deus, conhecer o Senhor na sua intimidade. Né, durante a semana o irmão vai falar o testemunho de Pedro, né, Pedro errava muito. Né? Pedro atropelava, né? As atitudes eram mais rápidas do que a cabeça, né? Fazia antes de pensar, antes de refletir, e foi repreendido pelo Senhor muitas vezes. Né? E ali como nós também podemos achar, né? Ali quando o Senhor falou que ia ser entregue às autoridades, né? E tal, aí Pedro falou, não, Senhor, de jeito nenhum, a gente está disposto a morrer pelo Senhor. Né? Então a gente às vezes acha assim, né? Que a gente tem alguma força. Não, Senhor, eu já conheço a Tua Palavra, pois estou servindo, estou aqui de maneira normal, não vou errar de novo, não vou falhar, não vou decepcionar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Aí nós mesmos nós temos como Paulo fala, né, a resposta, a sentença de morte, né, a resposta de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É nisso que a gente tem que ver a misericórdia, a maravilha de Deus, né, em ter nos dado o Espírito. Ele vem e faz tudo aquilo que é necessário. A gente falha, erra e está Ele ali, fazendo todas as coisas. Por isso que fala para a gente não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Deus que pode nos trazer de volta a uma situação adequada. Aí Pedro ali, né, não, já
já passei por muita coisa com o Senhor, estou ali, né? 3 anos e meio com o Senhor, né? Senhor Jesus, vi muita coisa, andei sobre o mar, né? Fui repreendido pelo Senhor, já aprendi. Mas eu falo assim, Pedro, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Ó Senhor Jesus, se negasse uma vez, né? Eu ia falar, Senhor, foi sem querer, mas 3 vezes não tem desculpa. Ó Senhor Jesus, mas depois a gente vê nesse Pedro que tão terror, tá Jesus ali, né? Manda chamar os discípulos e a Pedro. Ó Senhor Jesus, depois quando a gente vê ali, né? Pedro, diante das autoridades ali, se acovardou, ficou com medo de morrer, né? Negou o Senhor, falou que não era discípulo, falou que não conhecia, né? Até praguejou lá, falou um monte de intempéries, um monte de besteira, só para, né, não correr risco, né? Ele olhou nos olhos do Senhor e o que o Senhor falou aconteceu. Mas depois, quando a gente vê Pedro em Atos, era outra pessoa. Ó Senhor Jesus, fala com ele, ó, gente, vocês têm que parar de pregar o evangelho, senão a gente vai ter que acabar com a vida de vocês. Aí Pedro fala assim, não, antes vale obedecer a Deus do que aos homens. Né? Foi açoitado uma vez e continuou pregando o evangelho. Foi açoitado de novo. Ó Senhor Jesus, a gente vê que Pedro diferente. Antes aquele Pedro ali que se escondia, falava besteira, mas agora não, agora é um Pedro cheio do Espírito, cheio de intrepidez, pronto para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso que precisa perceber, o Senhor ele vai nos transformar, o Senhor vai cuidar de nós, mas nós precisamos ver, né, qual é a nossa atitude ao servir o Senhor, ao servir os irmãos. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui para servir a todos. Como ele mostrou, eu não espero o menor. Mesmo que você seja alguma coisa, você tenha crescimento, você isso, você aquilo, tem aquele que começou agora e tal. Ele é o menor, ele começou a servir hoje, você já está um tempão e tal. Não, mas seja você o que sirva. Seja aquele que dá o exemplo. Seja humilde. Ó Senhor Jesus, para isso a gente tem que estar focado no Senhor. Senão a gente vai fazer simplesmente uma humildade exterior. E aí o que acontece? A gente vai agir segundo os nossos próprios interesses. E aí Deus não aprova. Senhor Jesus, o Senhor ele mostra para nós de que a gente precisa servir no ambiente do reino. Ele mostrou para nós aqui. Né, se a gente seguir a história, né, do mundo, né, se for acompanhar a história do mundo, quantas trapaças, quantas mortes, quantos filhos apunhalaram os pais pelas costas. Ó Senhor Jesus, quantos reis foram depostos ali, né, por falcatruas, por um monte de situações que foram armando, por poder, por influência, por interesse. Até hoje na política a gente vê isso, né? Ó Senhor Jesus. Né? E ele fala que até mesmo no meio cristão, às vezes, né, ocorreu muito isso, às vezes ainda ocorre. Aí dá um exemplo, às vezes um mais jovem se destaca, algum mais velho se sente ameaçado. Né? E aí faz de tudo para diminuir essa pessoa. Né? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Existem 2 maneiras de você crescer. Uma é de fato você crescer, né? Você buscar o Senhor, você buscar crescimento de vida. Outra coisa é você ter um crescimento só aparente. Né? Que é o que você faz? Você vai lá e diminui o outro. Né? Se você fizer o outro parecer menor, já tá bom, né? Só que você tem que perceber que esse não é o padrão de Deus. Porque Deus ele não está contente, tipo, esse aqui é o menos pior, então vai esse aqui. Não, ele está olhando para o nosso coração. Né? É como naqueles filmes, aquelas histórias, né, de que tá ali, né, todo mundo ali lado a lado, né, aí alguém vai lá e pergunta, né, quem se voluntaria a dar um passo para frente. Né? Aí todo mundo vai lá dar um passo para trás e sempre fica um. Né? Aí a pessoa acha que aquele deu um passo para frente. Não, foi todo mundo que armou e deu um passo para trás. Ó Senhor Jesus. Né? Aí a pessoa olha e fala assim, aquele ali então é o voluntário. Aparentemente é. Ó Senhor Jesus. Mas não é isso que o Senhor vê. O Senhor ele olha o coração. Deus não vê como vê o homem. Por isso você tem que perceber, né? E essa frase que me impressionou, né? Depois que ele fala essa questão, né, que ele diminuiu o outro, ele fala, no entanto, a igreja não é o mundo, mas é o reino de Deus, onde os princípios são divinos. Irmãos, a igreja não é o mundo, a igreja é o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor ele fala, né, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, né, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então existe um mundo, existem as coisas do mundo. As coisas do mundo não são só itens, são princípios também. São coisas do dia a dia, coisas que a gente vê, coisas que eu sempre falo aqui no canal, né? As pessoas olham e falam assim, não, mas isso é normal, todo mundo faz.
Né? Eu sempre falo, ó, se está todo mundo fazendo, você tem que no mínimo desconfiar. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra para nós, a igreja não é o mundo. Esse padrão talvez seja aceito por alguns, mas pelo Senhor não. Né? Então mostrou as nossas, a gente viu essa semana, viu na semana anterior, né, que as nossas argumentações talvez sirvam, né, para a gente discutir com o nosso cônjuge, né, discutir com os irmãos, com a liderança da igreja. Nossos argumentos a gente vai usar, né, hora vai dar certo, hora não vai dar certo, mas diante de Deus não vai colar. Isso ele não se impressiona com a nossa fachada, não se impressiona com as coisas aparentes, ele quer olhar aquilo que é real, por isso que ele olha o coração, ele não olha o exterior, ele não olha aquilo que você arquitetou, aquilo que você arrumou, ele olha o que de fato é, ele não olha para a casa limpinha, ele olha para a sujeira debaixo do tapete, ele não quer saber se a casa parece limpa, ele quer saber se de fato você limpou ou se você empurrou para debaixo do tapete. Por isso que Paulo afirma, né, que o sacrifício de bois, né, de qualquer outra coisa, jamais pôde apagar o pecado do homem, só varrer a sujeira para debaixo do tapete. O verdadeiro sacrifício é o sacrifício de Cristo. Então, por mais que eu possa me justificar, por mais que eu possa fazer a vontade de Deus, usar isso como um currículo, né? Fiz isso, fiz aquilo, ó Senhor Jesus, isso para Deus não basta. O que Deus olha para nós é o sacrifício genuíno de Cristo como realidade em nós. Por isso que mostrou, não é o padrão do mundo. Não é aquilo que o mundo aceita, não é aquilo que foi arquitetado, mostrado, não é a sua versão da história. O que vale para Deus é o que é de fato e de verdade. A igreja não é o mundo, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus habita a justiça. O reino de Deus tem um rei, tem um cabeça. Não dá para esconder as coisas do Senhor. Por isso que alguns ainda querem argumentar para o Senhor, né? Naquele dia. Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisa. Argumentação. Só vai falar, olha, vocês fizeram, mas foi exteriormente. Isso não serve para mim. Eu quero uma mudança interior. Por isso está mostrando para nós a atitude do Senhor. Precisa nos impressionar. No mundo, quem está na mesa é mais importante. Mas na igreja, o que serve é o maior. Ó Senhor Jesus. Isso precisa nos impressionar. Está mostrando para nós, né, que essa palavra precisa impressionar. A gente precisa determinar a nossa forma de servir a Deus e aos irmãos. A gente olha, né, para a situação dos irmãos de maneira superficial e acha que a gente pode julgar. Mas a gente tem que olhar para a situação, a gente tem que olhar para os irmãos. As situações são para a gente aprender. Né? Quando a gente vê os erros, né, Senhor Jesus, né, você não deve olhar para as pessoas, olha para a situação. Errou, olha para a situação, aprende com a situação. Mas na hora de olhar para a vontade de Deus, olhe para a pessoa. Né? É a pessoa que importa, não aquilo que ela fez. Né? Deus ele faz a separação entre o pecado e o pecador. Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele consegue fazer essa separação, mas às vezes a gente não. A gente vê que o pecador cometeu um pecado e por causa do pecado a gente vai lá e abomina o pecador. E assim a gente erra diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o homem sempre erra no coração. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, vamos atentar o nosso coração. Nosso coração não é para ganhar posição, não é para se destacar. Aquele que se destaca procura a glória própria, mas aquele que serve a Deus busca a glória de Deus. Então ao servir, olhe para as pessoas que você está servindo, não olhe para o serviço. Ó Senhor Jesus, ao irmão errar, não olhe para o irmão, olhe para o erro, aprenda com o erro. Ó Senhor Jesus, procure ser alguém melhor, seja como Pedro, ruim, fez um monte de coisa, mas depois que ganhou a realidade, era outra pessoa. É isso que a gente precisa ser a nossa esperança. Né? Eu falo com os irmãos, olha, podia estar servindo vocês aqui, o irmão fulano de tal, o irmão Beltrano, são irmãos muito mais adequados do que eu. Ó Senhor Jesus, mas né, me suportem mais um pouquinho. Né, Senhor Jesus. Né, gosto de ouvir uma pessoa com uma camisa assim, né? É o que tem para hoje. Né, Senhor Jesus. Né? Hoje eu estou aqui, todo inadequado, todas essas situações aqui, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ser uma outra pessoa. É só me aguentar só mais um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Pedro Dono está falando, né? Me suporte um pouco mais na minha loucura. E hoje eu entendo o que ele fala, que quando você começa de fato
perceber tudo isso que o Senhor está falando, você começa a se tornar mais íntimo de Deus, você vê o coração de Deus ao reagir diante das situações. Ó Senhor Jesus, se você olhar humanamente, poxa Jesus, eu vou ter que ir ali e lavar o pé daquela pessoa, você sabe como é que está o pé dela? Agora se eu olhar para o Senhor, ó Senhor Jesus, eu não vou nem lembrar que é um pé, né? Senhor Jesus, né? Eu vou lavar ali com a maior alegria do mundo, porque eu estou olhando para o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor estava mostrando para nós, irmão, é para servir, mas não é para servir a igreja humanamente, é para servir no reino de Deus, é com uma visão celestial, é outra visão, é outro patamar. Ó Senhor Jesus, é outro ângulo completamente diferente. Ó Senhor Jesus, por isso que eu estou falando, a gente não deve ficar esperando, mas a gente precisa aprender a servir no padrão do reino. Essa é a cultura do reino, a gente precisa absorver isso, absorver aquilo que o Senhor está fazendo, e a gente não vai ver mais as coisas com olhos humanos, mas com olhos espirituais, no campo da fé. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.